Toda igreja tem uma história. A nossa é de fé e esperança. Conheça um pouco da nossa trajetória. A história da segunda igreja batista em Cabedelo, lugar de família feliz. A gente chegou lá no ano de 2000, dia 18 de maio, eu lembro como se fosse hoje, né? Dia 18 de maio, onde o pastor fez lá a assembleia, né? E convidou para que a gente fosse morar lá, tomar conta, zelar. Então meu saudoso José Amaro também, né? E a gente foi juntamente com meus filhos, né? E a gente foi para lá e zelou, ficou lá até 2015, né? Até quando Deus nos trouxe para cá, para este lugar. No início a gente sabe que eram poucas pessoas que iam para lá para cultuar, o culto era sempre na segunda e na sexta, e poucos iam para lá, né? As pessoas que iam, né? Então, e quem fazia o culto muitas vezes era a gente. Depois chegou o pastor João Batista, né? E já foi também, ele, como ele sempre diz, era sempre ele, eu, José e as crianças, né? E alguns irmãos, como a irmã Niege. Para mim foi uma experiência, foi uma escola onde eu aprendi, né? Aprendi todas as coisas que Deus queria que eu aprendesse para que hoje eu estivesse aqui, né? Louvo a Deus pela vida do pastor Edinaldo, né? Que deu essa oportunidade da gente estar ali, o pastor João Batista, né? Que hoje é o pastor atual ali, né? Amo a família do pastor João Batista, assim como também amo a do pastor Edinaldo, né? Foi triste, né? Assim, alegre, né? A gente ficou feliz porque ia construir um templo, né? E ao mesmo tempo triste, né? De ver sendo tudo acabado ali, tudo desmoronando ali, derrubando a casa, né? Eu me lembro de muitas coisas boas. Eu me lembro quando era a igrejinha, o pastor João retelhando ali com os bons meninos subindo, né? Ali. Então logo depois já veio a construção em 2007, creio que foi em 2007, né? Que já veio ali a construção. E quando chegou, e as irmãs choravam, a irmã Rosa, não esqueçam, mas a irmã Rosa chorando, a gente tudo chorando, triste, mas ao mesmo tempo alegre por e construir o templo que hoje está aquela bênção, né? Também aprendi muito, né? E eu sempre, quando o pastor dava aqueles cursos de liderança, diaconato, e eu já ali já senti o desejo, já me via abrindo a igreja, tanto que o pastor João disse, mas você não já foi a fundadora desta igreja? Né? Mas Deus sempre mostrando que algo eu tinha ainda para fazer, de ter uma igreja, de construir, né? Sempre aquele desejo de estar fundando a igreja, né? Então foi isso aí. Então lá a gente fundou lá, e de lá o Senhor preparou e trouxe para que a gente hoje estivesse aqui, né? Estou só hoje, né? Deus guardou meu José Amaro, né? Mas estou feliz porque estou na presença do Senhor há 24 anos, então é só vitória, é só bênção. Da irmã Elizabeth, ela já está morando aqui, ela me convidou, eu fui e gostei, e sempre que ela ia, ela me chamava para a gente ir. Depois chegou a irmã Miriam, com o irmão José, tinha também a sopa, que era uma benção, muita gente gostava da sopa. Só fiquei mais triste foi quando foram derrubar a igrejinha. Nós choramos muito. Nós também se alegremos, né? Porque ia construir uma nova, uma grande nova, mas a gente ficou muito triste, a gente chorou muito. Muita gente dizia, como é que vocês vão construir essa igreja? Vão construir com garrafa de plástico, é? Mas a gente sempre teve fé que Deus ia abençoar. E a gente sempre estava trabalhando, juntando, ia por lixo, atrás de garrafa, né? Estamos aqui, né? Para a honra e a glória de Deus, a gente estamos aqui. Comecei a frequentar porque eu via a igrejinha lá, aí eu disse, não, eu vou ficar nessa igreja. Eu fui, aí depois, em junho, Erivan foi e disse, vó, eu vou com a senhora. Aí depois já disse, também eu vou com a senhora, vó. Aí eu comecei a andar com eles dois. Depois foi minha filha Lisete, né? Foi tudo milagre que Deus fez na minha vida. E eu, sem esse Deus, não sou nada. Porque através dele é que eu tô vendo minha família comigo, né? Meus netos, minha filha. E eu tenho certeza e creio que não vai ficar somente nisso, não. Deus ainda vai trazer ainda mais filho, neto, bisneto, tataraneto. Eu tô aqui para ver. Ali na igreja eu cortava as verduras, fazia sopa, junto com Miriam, com a irmã Silvânia, José,
A doutora Beatriz mandava saco, mais saco de verdura. Era para doar para os pessoal. Aí a gente doava debaixo de um pé de pau, de cajueiro, né? Dava pão, dava sopa. Quando foi derrubar a congregação, aí eu dizia para o pastor, não derrube não, pastor. Deixa essa congregação para a gente ir. Não, tem que derrubar porque a gente vai fazer outra. Não, pastor, não faça isso não. E eu sei que derrubou e hoje a gente está nessa mansão que a gente está hoje, né? Primeiramente Deus e o pastor, né? Toda a sua família, eu agradeço muito a Deus. Muito feliz mesmo. E eu já disse para a menina, quando eu não puder ir, você venha me buscar na minha casa para me assistir o culto da oração de tarde e de manhã. Eu lembro muito bem. Eu já estava pensando em vir para cá porque meu esposo tinha comprado um terreno aqui, exatamente atrás da casa onde nós tomávamos conta. Então eu vi que tinha uma igreja aqui, né? Eu não sabia qual era essa igreja, mas depois ele descobriu e era a Igreja Batista. Na época fazia parte ainda da primeira igreja, né? Quando tinha festa, o pessoal ficava na rua praticamente na outra calçada, observando tudo, né? Cultuando a Deus, porque não tinha espaço na igreja. Mas foi uma coisa linda mesmo. Eu passei por alguns departamentos, porque eu já era acostumada, né? Fazia parte do louvor, né? Tocava contrabaixo, não sei nem se tocava. Eu acho que até arranhava, como dizem por aí. E eu gostava muito, fazia parte do louvor. Eu fazia jograis, né? Com vocês também. Lembro que eu passei 2 anos trabalhando com os jovens. Foi quando o que marcou mais também foi uma peça que nós fizemos com a mocidade, né, chamada Mãos Vazias. Então aquilo ali foi um marco mesmo, não se falava de outra coisa naquela peça, linda mesmo. Aquilo marcou totalmente a minha vida. Como a gente pode dar o melhor para o Senhor? Passei também pela escola dominical, né? Fui professora da escola dominical, fui secretária da escola dominical também, né? Junto com o Bete. Eu já era novo convertido do Betel, né? Mas assim, pouco tempo depois eu me desliguei, né? Aí pronto, aí quando ela ficou realmente doente, né? Lá no hospital eu perguntei se ela, o que é que ela queria que eu fizesse. Aí disse, você quem sabe, mas quando eu falei isso aí era referente à igreja, né? Você quem sabe, se você quer seguir ou não. Aí realmente foi assim que começou, né? Eu cuidando dela lá no hospital e me esforçando para vir para aqui para a igreja. Mas foi trabalho para poder entrar, né? Porque Silvânia foi que me ajudou a entrar na igreja. Eu disse, eu vou, mas quando queria ir sozinho, não tinha força para ir. Aí até que nesse dia eu fui com Silvânia, a primeira vez que o meu contato com a Igreja Batista. Eu sinto um prazer muito grande, gratificante, né? Porque a gente faz sem interesse nenhum, né? E assim, o que eu faço é muito pouco para o que eu poderia fazer. Até assim, em áreas que eu não conheço, eu queria ajudar, mas não posso, né? É só assim, gratidão também, porque a Igreja CIB nos acolheu muito bem, né, na pessoa do pastor João Batista e da sua esposa, a irmã Rosiane Guedes, né? Como vocês estão vendo, eu estou fazendo esse vídeo, estou acamada, né? Eu fui acometida de uma doença grave, chamada neuromielite óptica, e isso me deixou paralisada por um bom tempo, do pescoço para baixo. Mas isso não calou a minha boca, isso não calou o que eu fiz para o Senhor, né? E a igreja, nesse sentido, me acolheu maravilhosamente, nos ajudou, não é? A encarar situações difíceis, inclusive até o pastor João, ele presenciou, né, cenas das minhas reações que eu tive por conta da minha patologia, e foi isso, foi muita luta, mas também de uma coisa eu digo, de lá para cá, o Senhor sempre esteve conosco. A palavra que eu deixo é de parabenizar, de gratidão, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e que tem feito na minha vida em especial, não é, junto e conjugado com a CIB.
que é a segunda igreja batista. A gente frequentava a igreja batista do centro, do pastor Edinaldo. Ele fazia parte das mensageiras, né? E a irmã Ruth. E depois, quando a gente soube que o pastor João agora, atual pastor João, abriu a congregação aí, em poucos tempos a gente foi para lá, começamos a frequentar lá. Aí ficamos lá. A congregação, como as pessoas conhecem o Jardim Manguinho, era uma metade de uma casa, né? Uma casinha simples. Quando chovia mais dentro do que fora, e todo mundo se apertava e dava um jeito e ficava. José consertava as goteirinhas, a gente ficava tudo apertadinho. Aí nessa época, já quando eu comecei a ir para lá, tive a intenção de colocar o brechó para ajudar, né? Que a gente estava com a intenção de construir. Eu não sei nem quantos brechós que eu coloquei, quantas roupas a gente arrecadou para fazer isso, né? E hoje a gente vê a nossa igreja como é que tá, né? É uma emoção muito grande de ter participado e saber que ali tem um pedaço do meu trabalho também, né? Teve um primeiro trabalho que era uma ação social de cortar cabelo, fazer unha, a sopa sempre teve a sopa, né? Também evangelização nas casas, discipulado, essas coisas todas. A segunda igreja batista é uma sociedade muito importante para o nosso bairro, né? Principalmente para o Jardim Manguinho, porque depois daquela igreja muita coisa mudou no Jardim Manguinho, muita coisa mudou nesse longo do tempo. O que eu deixo de mensagem é que os irmãos continuem trabalhando a favor de Cristo, tenham a simplicidade de Cristo e vejam que não é pelo pastor que nós trabalhamos. Sim, obedecemos a ele, mas pelo pastor Jesus Cristo, porque ele é o nosso guia, o nosso mestre, e que eles continuem trabalhando para avançar a obra, porque tem muita coisa ainda para ser feito e não para por aí, né? Nesses 15 anos. 15 anos é só uma parte da nossa história, mas vai continuar muito mais, né? Eu creio. E a princípio eu era da igreja batista, né, lá em Itabaiana, né? Primeira igreja batista, uma igreja bem tradicional. E foi quando eu chegando aqui em Cabedelo, a gente estava realmente procurando uma outra igreja batista que a gente pudesse frequentar. E foi quando eu recebi o convite, né? Na época da minha prima, ela já frequentava a congregação da primeira igreja batista lá embaixo, né? Só que a congregação, no caso, era de Jardim Manguinhos. E aí ela me convidou para participar na escola dominical pela manhã, né? E nós fomos, né? Eu fui com ela, participei. E assim, a minha surpresa logo quando eu cheguei de cara, a irmã Miriana, que na época participava conosco também, assim que eu sentei, ela já veio por trás, sem eu perceber, deu um cheiro na minha cabeça. E eu me senti bem abraçado, né, pelos irmãos, apesar de não conhecer, eu espantei na hora, mas fiquei, percebi que eu fui bem recebido, né? E depois, quando passou o momento, ela disse: "Você que não é o neto do irmão Sebastião?" "Sou." Eu disse: "Gosto demais do irmão Sebastião, a família do irmão Sebastião abençoada." E também a irmã Jane, que na época era ela que tomava conta da escola dominical dos adolescentes, né? Eu cheguei, tinha 17 anos, e também nos tratou super bem, né? Foi uma aula abençoada, bem ministrada. E ali foi num dia de domingo pela manhã na escola dominical. Depois, por ser bem recebido, também fui para o domingo à noite, né? Participamos do culto também, na época a igreja bem pequenininha. E assim nós fomos no outro culto, no outro culto. E a gente viu como os irmãos nos tratou bem, nos acolheu, né? E de lá então foi que nós ficamos definitivamente na segunda igreja batista, que na época era a congregação, né? Na época, né, só tinha um irmão que tocava um violão, né? Até a irmã Elizabeth às vezes também ajudava a tocar, né? O irmão Jailson. E a gente não tinha um conjunto de louvor formado, né? Até então, como eu vim para cá, eu já tinha experiência, já tocava bateria, então a gente começou a criar essa ideia de nós criarmos um grupo de louvor, porque pelo menos já tinha 2 instrumentos, né? Já tínhamos, eu tocava bateria, né? Apesar de não termos bateria, e nós tínhamos um violonista, né? Que no caso era Jailson. E a gente começou a pensar como a gente montar um conjunto de louvor, né? Aí pegamos alguns irmãos que estavam lá, a irmã Miriam, né? A esposa do irmão Jailson, né? Que também estava conosco naquela época, e outros irmãos que nós tínhamos, e a gente juntou as vozes, irmão Mangueira, né? Juntou as vozes, a gente conseguiu uma panderola, conseguimos um baixo, que também já foi da primeira igreja batista, né? A gente conseguiu um baixo que estava encostado lá, colocamos o irmão Marcos Bezerra para tocar, e a gente fundou o Redenção, né? Aí então foi chegando mais pessoas, como o irmão Cleverton Kelly, que se converteu, né? E Cleverton pegou a panderola, a gente começou a ensinar ele a panderola devagarinho, daqui a pouco ele disse: "Deixa eu tocar o baixo só para uma vez", tocou outra, ficou e ficou definitivamente com o baixo, né? E hoje toca super bem para a glória de Deus, né?
também irmão Atos, aí a gente foi treinando mais pessoas. Demais. Na época o pastor João já tinha sido, né, ordenado pastor recentemente, e agora faltava a gente fazer também com a igreja, se tornar a igreja, né? E assim, era algo que nós esperávamos bastante, né? E quando foi então o período preparatório, eu lembro como fosse hoje, até o pastor com alguns irmãos fez aquele esboço com as perguntas, né, as respostas para a gente estudar. Chegava em casa, eu particularmente ficava lendo e se perguntar isso. E assim, foi muito bom, né? Foi um processo bem gratificante, né? E assim, bem esperado também pela igreja. Aí eu lembro como fosse hoje, né? A gente foi lá, sentou lá na primeira igreja batista, a gente pegou aqueles bancos do meio lá, o pastor João lá na frente nos representando. E teve um momento do culto, né, que abriu as perguntas, começaram a fazer as perguntas, os irmãos foram respondendo, né? Um irmão levantava, respondia, outro irmão levantava, respondia. E dentro das perguntas que foram respondidas, né, a primeira igreja batista viu a maturidade que até então a congregação tinha, né, para se tornar igreja. E quando a gente recebeu a notícia que foi, né, que realmente agora a congregação era uma igreja, se tornou uma igreja, foi aquela festa, os irmãos se abraçando, né, foi muito bom, muito prazeroso realmente relembrar esse momento. Mas assim, viver esse momento com a igreja batista, com a segunda igreja batista, foi algo muito prazeroso, porque as histórias que eu via falar quando eu participava da igreja batista em Itabaiana, do começo, na igreja batista aqui em Cabedelo, a segunda igreja batista, eu participei, inclusive já na construção do novo templo, né? Me deram a oportunidade, na época eu tinha feito um curso de predeiro, que até o pastor disse que foi por correspondência, né? Devido a eu ter feito esse curso, me deram a oportunidade de conseguir uma colher de pedreiro e botar a pedra fundamental, né? Foi eu que coloquei lá também, e graças a Deus isso fica eternizado, né? E eu sei que faço parte dessa história também. Graça e paz, amados da CIB Cabedelo, e nós estamos aqui para poder falar um pouco da nossa história com vocês, né, inicial, ao qual nós tivemos um privilégio assim, imenso da parte de Deus, de estarmos aí começando, né, a boa obra do Senhor neste local, e nós louvamos a Deus pelo privilégio que nós tivemos quando começamos aí na congregação, na casa do irmão José e irmã Miriam, né? E aí os seus 2 filhinhos lá, né? 2 garotinhos, que Deus assim tinha implantado aquele local com o objetivo de que nós não sabíamos ainda, né? Com certeza, mas que estava surgindo esta obra conduzida pelo Espírito Santo. É por isso que nós louvamos a Deus, porque nenhuma obra é vã no Senhor, e nós vimos isso. E vocês hoje provam desta boa obra de Deus. É verdade. E a gente vai lembrar aqui que nós somos cooperadores de Deus. 1 Coríntios 3:9, né? E assim somos nós, cooperadores de Deus. Foi realmente um grande privilégio. Eu lembro que mais ou menos, acho que foi do ano de 2005, nós estávamos ali na igreja, na congregação da primeira igreja batista em Cabedelo. Íamos sempre, estávamos ajudando lá no trabalho junto com o Edivalci. E era aquela congregação pequenininha, era só um corredor, mas era muito bom receber as crianças, alguns irmãos que ainda estão por aí hoje. E foi um privilégio grande fazer parte, sermos cooperadores, né, da obra do Senhor neste lugar, que hoje é uma igreja que tem dado fruto e fruto para a vida eterna. Graças a paz, meus irmãos. Para mim, falar dos 15 anos da igreja da CIB, né, da CIB Cabedelo, é praticamente falar a minha história. Eu amo muito a igreja, é uma honra poder estar de alguma forma participando desses 15 anos. Eu poderia citar várias histórias, poderia citar várias pessoas que contribuíram diretamente na minha vida, mas eu queria destacar 2 coisas. Primeiro é o amor da igreja, o carinho, o afeto. Quando muitas vezes eu participo de alguma forma do culto, sou chamado para pregar, eu consigo sentir o mesmo amor, o mesmo carinho, o mesmo compromisso daquela igrejinha da congregação do Jardim Manguinhos, que era pequena, e glória a Deus por isso, e eu louvo a Deus porque até hoje, depois de 15 anos, esse amor, esse carinho e esse afeto, ele permanece.
E outra coisa que eu queria destacar é da pessoa do pastor João, que de todas as formas me influenciou e ainda influencia no meu ministério. Eu confesso que em alguns momentos, na caminhada pastoral, você nas suas crises de desistir, de não querer mais, de muitas vezes querer soltar o arado, eu me lembro da vida do pastor João, do compromisso, do zelo, do amor e do cuidado. Algumas coisas passam em minha mente, principalmente, eu sempre falo isso, nos momentos em que eu via, quando eu muitas vezes chegava do trabalho, às vezes cansado, comia rapidamente, ainda com a farda, ia para as programações da igreja, ia para o culto, ia para as reuniões. E que coisa, né? Porque hoje praticamente é a minha vida pastoral. Eu saio do trabalho, vou direto para as programações, vou para a igreja, vou para o culto. E nos momentos que eu me sinto cansado, nos momentos que eu me sinto desanimado, eu me lembro dessas memórias, eu me lembro dessas cenas, daquilo que eu vi, daquilo que eu passei. Então, a Igreja da CIB hoje ela é guardada no meu coração. Ela não influenciou, mas ela ainda influencia de alguma forma na minha vida e também na nossa igreja. Então, eu queria dizer que eu amo vocês, amo a vida do pastor João e que Deus continue abençoando, que vocês continuem crescendo. E para mim é uma honra ter feito parte e ainda de um coração fazer parte dessa igreja e na vida do pastor João. Deus abençoe vocês, amo vocês. Para mim foi difícil sair de uma igreja grande, onde já tinha toda uma estrutura, né? Uma equipe de louvor, os departamentos funcionando, e aí vim para uma obra onde só tinha poucas pessoas, distante, foi difícil. Já para mim nunca teve dificuldade, até porque eu sempre tive um amor especial pela obra aqui no Jardim Manguinhos, então vim com alegria. E no início as dificuldades que se tem devido ao fato de você não ter ninguém, eram 8 pessoas só, minha família, eu, João Priscila Felipe, e José, Miriam, Walter e Tiago. Então o início foi assim, a gente começou a investir na evangelização, na visitação na comunidade, e o trabalho começou a crescer. Pedi para o pastor Edinaldo para a gente ficar fazendo os cultos lá, e também depois a escola bíblica dominical, que liberou de pronto. E nós começamos o trabalho desse jeito, poucas pessoas e só a gente, como já disse, não tínhamos louvor. Então o início da gente, o louvor era, eu botava playback, eu cantava, eu botava um próprio CD para tocar, a gente ficava adorando a Deus através do CD. Depois, um período de tempo depois, o pessoal da Presbiteriana, amigos nossos, eu falei com eles, eles fazer o louvor para a gente na igreja, e a obra foi crescendo dessa forma. Depois de um certo tempo, nós começamos a ficar com os dízimos também, falei com o pastor para liberar os dízimos para ficar na igreja, porque a gente estava com um plano de construção já. Assim, a princípio ninguém acreditava que tivéssemos condições de construir um templo ali por conta das poucas pessoas que nós tínhamos participando da igreja, né? Mas assim, a obra foi crescendo. Foi difícil, porque o bairro é difícil de evangelizar, mas aí o Senhor foi trazendo famílias, né? Através das crianças, nós tínhamos um trabalho de distribuição de sopa com as crianças, e aí muitas dessas crianças começaram a trazer os seus pais. E aí a igreja foi crescendo dessa forma, e a gente saía também nos domingos à tarde para evangelizar, fazer visita aos irmãos, né, pessoas que tinham uma simpatia já pela igreja, e assim a obra foi crescendo. Deus foi mandando pessoas, né? Chegou um ponto que nós não tínhamos mais condição de ter culto na congregação, porque as pessoas estavam ficando do lado de fora da congregação e por dentro ficou tudo cheio, então ficava lá de fora, na janela do lateral e fora na parte da frente da igreja, da congregação. Foi quando Deus propôs no nosso coração de construir a igreja para poder fazer aquela obra ali naquele lugar. E também tiveram alguns irmãos da primeira igreja, né, que moravam aqui de Camalaú para cá, e o pastor Edinaldo liberou esses irmãos para estarem congregando também aqui conosco. Então eles também nos ajudaram bastante. Também veio o Jair e o seu Zé, né? Eu o pastor Edinaldo Jair, o seu Zé, para nos auxiliar juntamente com a gente, com a sua família. Bom, nesse período também foi quando veio a questão da construção do templo. Então eu falei com o pastor para ele fazer um empréstimo na predial de R$10 mil. Nós fizemos esse empréstimo e também começamos a vender garrafa, fazer lanche para juntar dinheiro. E fomos juntando dinheiro, terminamos de pagar o primeiro empréstimo, fizemos o segundo empréstimo, mais 10 mil.
E aí a gente já estava, depois de de um ano, 2 anos, a gente tinha 48 mil reais em caixa. Foi quando nós resolvemos comprar os pré-moldados, né? Jailton Jales, pastor Jailton, ele fez pra gente e doou a planta da igreja, que é a igreja que nós temos aí. E assim foi, irmãos, foi maravilhoso, né? Nós conseguimos comprar os pré-moldados com a cobertura do templo e a laje do primeiro e do segundo andar, sem a laje de cobertura do segundo andar. E ficamos naquela situação. Já nesse período nós ficamos fazendo os cursos na casa da irmã Elisete, que era vizinha da igreja, na garagem dela. É um espaço maior até mesmo do que a nossa congregação. E fomos construindo. Aí nós estamos no período onde nós estamos fazendo a preparação para o culto à noite. E chegou um caminhão lá com 9 mil tijolos, perguntando se ali era a igreja. Eu disse, olha, não sei se é a igreja que você está procurando. Na nossa igreja aqui é a igreja batista. É a igreja batista mesmo. Eu disse, eu pensei que fosse descer ali 2, 3 mil tijolos. Eu disse, quando os tijolos não descessem 9 mil, a carga completa é para vocês. Nós começamos a descarregar os tijolos ali dentro mesmo do templo. E Deus, depois foi uma outra ação poderosa de Deus, como foi que nós conseguimos um cimento para construir todo o templo. Olha só como Deus é maravilhoso. Chegou um navio aí no porto, e esse navio, ele trouxe carregado de cimento, os armazéns estavam todos cheios, então colocaram em palets o cimento e botou na rua, chamou na rua lá, né? Exposto ao ar livre. E nesse dia Deus mandou chuva, que você não pode imaginar. E começou a encher a rua e molhou o cimento, e o que aconteceu? O cimento foi condenado. Então o seguro teve que cobrir e doar esse cimento. E me ligaram, sabe, João, você está precisando de cimento? Eu disse, estou precisando de cimento. Foi que eu veio me contar a história. Você manda para cá. E chegou lá numa caçamba com um saco de 60 quilos, com 10, 20 quilos molhado, pedrificado, e 40 quilos de cimento bom. Então, com esse cimento e com esse tijolo da doação, nós construímos, fechamos a igreja toda, embaixo, no primeiro e no segundo andar, para a glória de Deus. Não? E assim foi indo, irmãos, e a obra foi crescendo para a glória de Deus. Uma mensagem de ânimo, de esperança, de lembranças de uma igreja tão pequena, onde nós alcançamos um templo tão grande. Com menos de 50 pessoas nós conseguimos tantas coisas, e hoje nós temos uma igreja bem maior, com um potencial bem melhor. Então eu creio que nós somos capazes de dar continuidade e concluirmos, né, a obra que ainda não está concluída, que é o término, né, do projeto. Então eu creio que juntos nós somos fortes. Amém. A minha mensagem para encerrar de gratidão a Deus, em primeiro lugar, e a todos os irmãos que estavam desde o início ali conosco, né? Foram chegando aqueles irmãos fundadores. Essas pessoas são extremamente importantes, né? Para nós, e nós louvamos muito a Deus pela vida de cada um delas, contribuíram, se doaram, se dedicaram. Alguns não estão mais na igreja, outros sim, a maioria sim. E a outra também é de esperança. Deus, o tempo todo, desde o início, tem se mostrado com a nossa igreja, com a segunda igreja Batista Cabedelo. E certamente Ele continuará conosco. Né? O importante agora é nós não nos acomodarmos, trabalhar, né? Se apegar com Deus, ser fiel ao Senhor, porque Deus tem muito mais para realizar através dessa igreja que Deus levantou aqui em Cabedelo, e que ela vai romper barreiras e fronteiras e vai chegar aos confins da terra. Queria deixar também uma palavra de gratidão ao Círculo de Oração em especial. Todos os departamentos da igreja são importantes, mas o Círculo de Oração sempre esteve muito presente em todos esses momentos, orando, sendo o pilar da nossa igreja, intercedendo, jejuando para que essa obra não parasse. E eu creio que ela continua de pé pelas orações de cada irmão. Então a nossa palavra é gratidão a toda a CIB Cabedelo. Amém. Quando meus filhos ainda eram crianças, eu já levava ele para a congregação, entendeu? A gente ia sair aqui a pé com alguns irmãos ali da primeira, e a gente ia naquela maior festa, caminhando ali pela linha do trem. E assim a gente era um grupo muito animado que sempre ia ali, daquela assistência
naquela congregação, e eu ficava muito maravilhada. Eu sempre gostei, sabe, daquele lugarzinho ali que Deus reservou para nós. Bom, era muito maravilhoso a gente sentir realmente o poder de Deus, a presença de Deus, como até pastor João, depois que passou a assumir, ele comentava, né, que Deus usava poderosamente ali os irmãos, né, pessoas eram salvas naquela congregação, sempre ali os irmãos participavam com muito amor, com muito carinho, era uma alegria muito grande no coração de cada um. Deus operava poderosamente ali, e daí foi os irmãos, Deus salvando pessoas, os irmãos da igreja mãe que ia para lá e que já moravam ali também, no Jardim Manguinhos, morava em Camalaú, passou a dar assistência por lá. Pastor Edinaldo liberou também parte dos irmãos, né, também já para vir para lá, para a congregação, e foi muito maravilhoso, foi sido maravilhoso estar lá, apoiando esse trabalho com o pastor João, um amigo que nós conhecemos de muito tempo, desde a época do pastor Edinaldo, como ele tem dito em algumas vezes, né, que foi até seu professor, né, e para a gente tem sido muito bom, muito maravilhoso. Sentimos o amor dos irmãos, o poder de Deus lá tem operado de forma maravilhosa naquela igreja, tem salvado muita gente. Eu já me senti em casa, né, antes. Já e agora então? Já sentimos de casa realmente. Em casa. Nós somos felizes, né, por estar participando, assim, estamos lá agora como servo do Senhor, fazendo o trabalho que nos compete fazer, aquilo que está tendo disponibilidade. Então, assim, eu sou muito grata ao Senhor por ter a igreja ter nos abraçado, né? E estou feliz ali, né? Eu e meu amor, estamos felizes, graças a Deus. Tem sido realmente maravilhoso, gratificante. A nossa orientação e os irmãos, né, os membros, é que cada vez mais ame a sua igreja, ame o seu pastor, os pastores, né? Dê o melhor de si para esta igreja, para que essa comunidade Jardim Manguinhos, né? Essa comunidade tem sido abençoada por esta igreja. Essa igreja tem sido exemplo neste bairro, né? Em Cabedelo, ela tem demonstrado o amor, tem dado o amor, tem acolhido a todos aqueles que procuram a liderança, procuram o pastor da igreja, o pastor João, os pastores, procuram os líderes. Nós somos muito felizes por participar, participar da família CIB. Eu agradeço a você por esse momento aqui na presença do Senhor. Eu estava praticamente sem congregar em alguma igreja. E então, há um ano atrás, eu conheci a CIB e comecei, se bem que era bem próximo de mim. Mas aí Deus ainda não tinha me apresentado, porque a gente sabe que as coisas são de acordo com o tempo dele, não é verdade? Em se tratando de acolhimento, tem sido uma bênção. Eu gostaria de congregar em uma igreja que tivesse verdadeiramente pastores responsáveis pelo seu rebanho. E Deus, ele me apresentou na pessoa do pastor João Batista e do pastor Paulo também. Tem sido excelentes pastores que têm cuidado de mim e da minha família. A visão que eu tenho dessa igreja, dessa congregação, é uma visão acolhedora, com muita responsabilidade. Por isso eu estou muito feliz nessa congregação, na CIB de Cabedelo, sendo cuidada pelos meus irmãos, pelos meus pastores. A mensagem é de que a igreja verdadeiramente continue unida. A Igreja de Cristo, ela precisa continuar unida. A CIB faz parte da nossa família desde a época do café da manhã, que é o grupo dos radicais. Eu participava, ele ainda estava na barriga, isso acho que já faz uns 4 anos. E dali para frente eu me mudei, voltei, ia visitar, voltava, mas nunca tinha sentido ainda no coração de congregar na igreja. Aí veio uma fase ruim da minha vida, aí eu fui participando, sentindo um acolhimento, né, que a CIB praticamente virou uma família pra gente, né, de amigos, de carinho, de sempre estar se preocupando com a gente. E aí no mês da família eu senti no coração que já era minha hora de aceitar Jesus, e fui orando para que ele pudesse salvar toda a nossa família e assim, para mim, o meu esposo, né, que está congregando comigo. E também eu fui através do mês da família, exatamente o mês da família, porque foi durante os cultos, as visitas, e ela aceitou primeiro, né. E assim, de imediato eu não senti no meu coração que
eu tinha que aceitar, né? Aí depois que passou o mês da família, eu fui indo para a igreja, tudo. Aí na pregação do pastor João, aí Deus tocou no meu coração. Tocou no meu coração e eu aceitei. Eu aceitei Jesus como meu salvador. E assim, a CIB é muito acolhedora. É uma igreja muito acolhedora. A gente também sempre participou de alguns projetos que teve na igreja, como o Café da Manhã. E depois veio o Doando Amor, que praticamente é uma ajuda muito grande aqui pra casa. Tem esses projetos e tem ainda a sopa, que é uma grande bênção para a comunidade, como para mim, como para outras famílias também, que Deus toca no coração de vocês fazerem esses projetos para ajudar toda a comunidade de Jardim Manguinhos. Uma grande família que a gente nunca teve. E assim, amigo que a gente não tinha amigo, a gente era colega, né? E aí depois que a gente aceitou a igreja, tudo, aí foram se afastando e assim, Deus foi fazendo aquela limpa, né? Que não era de verdade. E agora a CIB é a nossa família. Até aqui nos ajudou o Senhor. Parabéns, CIB Cabedelo, por seus 15 anos. Que Deus abençoe a nossa igreja. Amém.